uma visão. Embora seja uma visão, era uma visão literal, porque era algo verdadeiro que estava acontecendo com a nação de Israel. Israel estava politicamente destruída, Israel estava em decadência. A Bíblia fala no capítulo 34 que Deus levanta Ezequiel para pregar para os pastores, para exortar os pastores de Israel, porque eles apacentavam as ovelhas pensando apenas em si próprio e não nas suas ovelhas. A palavra de Deus diz que Deus chama Ezequiel e dá a ele visões extraordinárias, mais profundas do que ele poderia imaginar. E agora no capítulo 37, Ezequiel narra que ele estava vendo um vale de ossos secos. E eu quero começar a pregar esta noite, e eu quero usar um tema para esta mensagem. Submisso eu quero ser ao tema um profeta no vale ressuscita uma nação. Eu quero pregar esta noite, e o tema que eu quero me sujeitar a ele é: um profeta no vale ressuscita uma nação. Deus, quando levanta um profeta, não levanta um profeta apenas para dar mensagens, apenas para dar recado, até porque Deus não é Deus de recado, Deus fala direto. Deus não manda recado, Ele fala direto. Deus levanta Ezequiel, e no capítulo 37, no versículo 1, Ezequiel começa a escrever a visão que ele tinha, e Ezequiel começa a dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito a um vale de ossos secos. Pastor, mas o interessante é que no versículo seguinte Ezequiel começa a descrever e fala: e o Senhor me fez andar pelo meio do vale, e eram muito numerosos os vales, e os ossos eram sequíssimos. Pregador, eu não consegui entender. Você lembra quando eu disse que Deus estava querendo dar a Ezequiel um sonho maior do que ele sonhava, uma visão mais profunda do que ele tinha? Quando Ezequiel descreve que a mão do Senhor veio sobre ele, e o Senhor o levou em espírito a um vale de ossos secos, e o Senhor passeou com ele no meio dos ossos, e ele olhou melhor e ele viu que os ossos não estavam apenas secos, estavam sequíssimos. Sabe o que isso significa? Significa que quando Deus leva um profeta até um vale, Deus tem alguns propósitos com o profeta no meio do vale de ossos secos. Quem sabe você entrou aqui esta noite e a sua vida parece que você está vivendo no meio de um vale de ossos secos, porque a visão que Deus dera a Ezequiel era uma visão da nação de Israel. Deus estava querendo mostrar para Ezequiel que a decadência moral e espiritual de Israel fez com que Israel ficasse como morto diante da presença de Deus. Por quê? Porque o pecado faz com que o homem se afaste de Deus, faz com que o homem morra para Deus. E Ezequiel, vendo aquela visão, Ezequiel descreve isso com uma narrativa tremenda, porque ao olhar, Ezequiel viu ossos secos, mas Deus, vendo que Ezequiel estava vendo com uma visão ainda limitada, pega na mão de Ezequiel e começa a andar com ele no meio do vale de ossos secos. E quando Ezequiel começa a ampliar a sua visão, Ezequiel começa a perceber que a situação era muito mais grave do que ele poderia imaginar. Ezequiel começa a perceber que a situação era mais degradante do que ele poderia prever. E então Deus
começa a dar a Ezequiel uma visão mais profunda do que ele tinha. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele aí: a visão que Deus vai te dar é mais profunda do que você imagina. Aleluia. Quando Ezequiel fala sobre isso, Ezequiel está querendo confirmar que existem propósitos de Deus na vida de um profeta que está no meio do vale. E quem sabe você entrou aqui nesta noite vivendo no meio do vale, passando por lutas, por perseguições, por dificuldade. A tua vida está em ruínas, está em degradação, mas Deus nesta noite me trouxe como profeta aqui para profetizar na sua vida e dizer que você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Deus tem planos para a tua vida maior do que você pensa e do que você imagina. Aquilo que você sonhava, aquilo que você pensava é coisa pequena, é coisa pouca, é bobagem. Deus tem coisa maior para você. Deus tem coisa maior para você. Sabe o que Ezequiel estava dizendo com essa descrição? Quando Ezequiel diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Deus tem pelo menos 3 propósitos quando leva um profeta a um vale. O primeiro propósito é fazer o profeta entender, é fazer o profeta saber que Deus está com ele. Deus não o abandona. E Deus apoia e aprova o seu ministério. Eu quero que você olhe para essa pessoa que está aí do teu lado e diz para ele: Deus está contigo, Deus não te abandonou e Deus apoia e aprova o teu ministério. Aleluia. Talvez ele não tenha entendido ainda. Volta para ele de novo e profetiza para ele: Deus está contigo, Deus não te abandonou e Deus apoia e aprova o teu ministério. Só aqueles que acreditam nesta palavra, levanta a tua mão para o céu e adore a Deus pela sua palavra. Dura coisa é para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, para um ministro de Deus, para um profeta de Deus, não ter a mão do Senhor sobre a sua vida. Só para você ter uma ideia, a Bíblia conta uma história que uma vez o povo de Israel desceu ao vale para pelejar contra os amalequitas. A Bíblia diz na história que lá no monte ficou Moisés, que era o pastor de Israel, que era o homem a quem Deus tinha usado para livrar Israel da mão do Egito. E o povo pelejava lá no vale contra os amalequitas. A história diz que enquanto Moisés estava com as mãos estendidas sobre o povo que pelejava no vale, o povo prevalecia na peleja. Mas conforme a mão de Moisés for alcançando e arriando, os inimigos de Israel prevaleciam contra ele, a ponto de Arão e Ur ter que segurarem a mão de Moisés estendidas sobre o povo, para que o povo continuasse a pelejar e vencer a peleja. Aleluia. Ah, meu irmão, se você soubesse entender o que isso quer dizer, o que isso significa na tua vida. Sabe por que tem muitos ministérios fracassados? Sabe por que tem muita gente desanimada dentro da igreja, frustrada, sem esperança? Porque a mão do Senhor já não está mais sobre o seu ministério. E muitas vezes, sabe por que a mão do Senhor já não está mais sobre o seu ministério? É porque também a mão do pastor não está sobre ele. Porque o pastor é a autoridade máxima na terra depois de Deus, é constituído por Deus, e
e ruim para o crente, horrível para o homem de Deus, para o ministro, para o profeta do Senhor, que não tem o ministério aprovado pelo seu pastor, porque consequentemente não tem a aprovação de Deus no seu ministério, porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Se o pastor apoia o teu ministério, Deus também apoia. Se o pastor aprova o teu ministério, Deus também aprova. Mas quando você se levanta contra o teu pastor, quando você calunia o teu pastor, quando você entra em rebeldia, em rebelião, fala mal do pastor, se levanta contra a igreja, Deus retira a mão dele sobre o teu ministério e você cai em decadência. Porque Deus não apoia ministério de rebelde. Deus está falando aqui, pastor. Ezequiel estava dizendo que as mãos do Senhor estavam sobre ele, porque o ministério dele era apoiado por Deus. Porque ele foi chamado por Deus. Ele não foi de qualquer jeito para o vale de ossos secos. Não foi o diabo que o levou. A Bíblia está dizendo: o Senhor pegou Ezequiel pela mão e levou ele até um vale de ossos secos. Aí você olha para mim e diz: mas peraí, pregador, Deus faz isso? Faz. Ele fez com Ezequiel, porque ele não pode estar fazendo com você hoje. Quem sabe você está passando por esse vale de ossos secos e não está entendendo nada. Mas Deus está falando contigo nessa noite que Ele está levando você no vale, porque Ele quer te dar visões, Ele quer fazer você restaurar a tua visão, restaurar os teus sonhos, te dar visões ainda mais amplas do que aquelas que você teve até hoje. Porque quando Deus leva um profeta no vale, Deus mostra para o profeta que ele apoia o ministério do profeta. Ele mostra para o profeta que ele está com o profeta. E ele mostra para o profeta que ele não abandona o profeta. Porque Deus não pegou Ezequiel pela mão, levou Ezequiel no vale de ossos secos, largou ele lá e virou as costas e foi embora. Não, Deus não vira as costas para ninguém. Olha para esse irmão que está do teu lado aí, aponta o dedo de profeta para ele e fala: Deus não abandona ninguém. Ele não te abandonou no meio desse vale, meu irmão. Talvez você não esteja entendendo o que Deus quer fazer com você. Talvez você não esteja ainda entendendo, não esteja com aquela visão que Deus quer que você esteja. Mas Deus não te abandonou. Ele está contigo. Ele quer apoiar o teu ministério. Então levante a tua mão para o céu e comece a adorar a Ele. Porque se Ele te colocou no vale de ossos secos, é para você ter visões mais excelentes e extraordinárias do que você já teve até hoje. Aleluia. O diabo é que é enganador e mentiroso. Tem gente que muitas vezes está dentro da igreja, o diabo pega na mão dele e leva ele lá no meio do vale de ossos secos. Como eu disse aqui, os ossos secos representavam um povo morto. E muita gente dentro da igreja, pastor, tem dado a mão ao diabo e ido lá no meio dos mortos, lá no mundão, dar um passeio no vale de ossos secos. Só que eu tenho um recado para te dar. Quando ele virar as costas para você e te abandonar sozinho no meio do vale de ossos secos, aí não adianta chorar, porque ele não vai te resgatar de lá. O diabo, quando leva uma pessoa para destruição, para desgraça, para derrota, ele engana a pessoa, faz convites, faz projetos, planos, ilude a pessoa com promessas enganadoras e faz você ir a lugares que Deus não mandou você ir. Deus sabe porque Ele está falando contigo nessa noite. E aí quando você se vê numa situação de dificuldade, que você olhar e falar: cadê Deus? Deus vai dizer para você: meu filho, não foi eu que te levei, você foi porque quis. Aí cadê o diabo? Clama a ele para ver se ele te tira de lá. Ele vai rir da tua cara e vai falar: lá o crente. Olha lá o crente que dizia crente. E agora está no vale de ossos secos.
propósito que Deus tem na vida de um profeta que está no meio do vale de ossos secos é dar a ele visões.